Fala pessoal, tudo bem? Bom, toda semana a gente solta um vídeo aqui falando sobre um tema diferente, né? E essa semana nós vamos falar sobre inteligência emocional. Mas uma coisa que as pessoas nunca param para pensar é por que a inteligência emocional é importante. Ela não é importante só para relacionamentos, só para a forma como a gente lida no trabalho, mas ela é importante para a nossa produtividade. Só para vocês terem uma ideia, a questão da produtividade ou o fato das pessoas não serem tão produtivas quanto podem ser, por ano custa em torno de 7 trilhões de dólares para as empresas. Isso significa que é muito dinheiro jogado fora, né? E a gente precisa entender de que forma a gente faz, ou de que forma a gente produz novos resultados a partir da inteligência emocional. Isso tem muito a ver com autodesenvolvimento, isso tem muito a ver com uma série de outros temas que estão correlacionados aí. E eu trouxe algumas questões aqui que eu acho até interessante aqui, né? Eu sempre uso o meu tablet aqui, né? O meu iPad, né? Com algumas informações, mas isso tem muito a ver com a parte de você trazer mais segurança para aquilo que você faz, né? Então organizar a sua vida em relação a isso, a capacidade de produzir felicidade para a sua vida, de propósito, mas isso também tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, isso também tem a ver com o seu desenvolvimento profissional. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que as pessoas mais querem quando elas estão falando sobre inteligência emocional é conseguir construir um ambiente de mais estabilidade, ou seja, de previsibilidade sobre aquilo que vai acontecer. Então, lidar com as situações adversas de uma maneira que você consiga transformar isso em algo mais produtivo realmente. Então, é trabalhar a questão de propósito, de sentido, né? Ter uma visão clara do quanto você produz mais em termos de resultado, inclusive financeiro, né? Mas principalmente das questões de aprendizado. E isso tem a ver com a questão da resiliência, com o senso de servir e com uma série de elementos que estão embasados nisso. Então, eu não sei se faz sentido para você, mas para mim, quando eu olho inteligência emocional, faz muito sentido observar de que eu me torno um profissional melhor. Né? E como é que eu faço isso? De que maneira que eu faço isso? Tem uma coisa que eu considero ultra importante. A gente, quando observa a inteligência emocional, a gente observa a partir de um símbolo de um U, tá? Então é mais ou menos assim. Numa primeira etapa aqui, eu tenho o comportamento que eu preciso modificar. Então, quando eu faço uma autorreflexão, eu percebo um comportamento que não é adequado ou que não me ajuda naquilo que eu estou produzindo em termos de resultado. Então esse comportamento está aqui em cima, certo? E eu observo o resultado que ele produz logo ao lado. No meio do caminho, então, eu preciso fazer um trabalho de desenvolvimento emocional, ou seja, de compreender o que este comportamento dispara em termos de sentimento, tá? Porque ele foi disparado por um gatilho. Então, esse gatilho dispara um comportamento que leva a um sentimento, tá? E aí eu preciso observar o seguinte, bom, o que eu vou mudar? Aqui embaixo eu construo o que a gente chama de novas competências emocionais, tá? Então eu preciso entender o que eu tenho que mudar nessa estrutura para que o comportamento não seja inadequado. A partir do momento em que eu descubro esse novo comportamento, eu começo uma nova subida no U aqui. Então, nessa segunda etapa aqui, eu tenho o trabalho de gestão emocional para eu criar um novo comportamento. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Tenta imaginar o seguinte, você está lá no seu ambiente de trabalho, você está participando de reuniões, e as reuniões, ora, tem muitas pessoas, ou ora, dura muito tempo, e nada é decidido numa reunião como essa. E você, como parte integrante de uma reunião, você contribui como comportamento para não decisão. Ou seja, para a tomada de decisão fica falha. Então todas as vezes que a gente se reúne, a gente fala de habilidades e eu não tenho um comportamento de tomada de decisão. Bom, neste processo aqui, isso dispara, a hora que termina a reunião, um sentimento de impotência, um sentimento de estar perdendo tempo, vem uma série de questões ruins aqui. Bom, eu já sei então que eu preciso construir a habilidade de ajudar as pessoas a tomarem decisões naquilo que elas estão fazendo. Então é criar uma nova competência em mim e, de certa forma, ajudar as outras pessoas também. Mas eu vou criar a competência de tomar decisão. Então, todas as vezes que eu estiver em uma reunião,
eu vou observar o que está sendo dito e vou colocar o ponto. Bom, o que precisamos decidir para isso ser diferente? Preciso construir um novo comportamento. Novo comportamento, tomada de decisão. Para que isso daqui aconteça, para que esse novo comportamento aconteça, eu preciso entender o seguinte, bom, aqui dentro o que precisa ser modificado? Talvez eu tenha insegurança, talvez eu não me sinta confortável, talvez eu precise trabalhar melhor a minha postura, o meu empowerment, o meu empoderamento nesse processo. Uma vez que eu começo a trabalhar essa estrutura, começo a fazer exercícios, e eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, eu começo a elevar para o novo comportamento. Então, em todas as reuniões, eu vou tomar uma decisão sobre o resultado, ok? E aí, eu decido o seguinte, bom, só vou entrar numa reunião quando eu tiver uma pergunta. O que eu quero desta reunião? Eu quero isso daqui como resultado, ok? Já vou entrar com uma tomada de decisão. E aí eu naturalmente começo a conduzir as pessoas ou começo a conduzir as conversas para uma tomada de decisão. Faz sentido isso? Então olha só, quando eu falo dessa gestão emocional que está aqui no centro do caminho, você precisa fazer exercícios no dia a dia para que você tome decisões conscientemente. Então desde o seu café da manhã, o que eu vou comer? Tá no automático? É café com leite e pão com manteiga? Isso está no automático? Cara, começa a tomar decisões de forma consciente. Conscientemente decida, hoje vou tomar café com leite e vou comer um pão com manteiga. Não no automático, conscientemente, ok? E aí, você está exercitando esse papel para que as decisões sejam tomadas de forma consciente. Então você não mais será conduzido pelo sistema, você conduzirá o sistema. Faz sentido isso? Essa dica, esse pequeno trabalho que eu acabei de mostrar para vocês aqui sobre como construir inteligência emocional para que você consiga ser mais produtivo vai te ajudar em muito a você ganhar produtividade no seu dia a dia. Claro que aí vem as decisões de gestão do tempo, vem as decisões de relacionamento, vem as decisões de como que você integra nesses tempos de pandemia as questões de família e de trabalho, né? Integração vida e trabalho. Então é você entender como é que você faz esse tipo de ação, ok? Mas o que eu queria contribuir hoje com vocês é justamente com essa pegada. De que forma eu tomo decisões que me ajudem a construir um novo resultado para que eu seja mais produtivo, para que eu não faça parte desse clube que contribui com 7 trilhões de dólares perdidos todos os anos por falta de produtividade, ok? Então a gente vai se falando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Rise, por favor, clica aí no botão inscrever-se, ativa as notificações lá no sininho para você ver toda vez que vier um vídeo como esse daqui dando dicas, ok? E vão participando, né, das redes sociais, a Rise lá no Instagram, a Rise lá no LinkedIn, ok? E é o meu convite para vocês, um forte abraço, um bom final de semana e a gente se vê semana que vem, é isso aí.